teremos a inocular com a Rosana Tasqueto. O meu nome é Rosana Tasqueto Vei, então eu venho aqui apresentar para vocês a inocular. Sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal do Pampa, mestre em agrobiologia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutora em agronomia também pela Universidade Federal de Santa Maria, focando na parte de controle biológico e na microbiologia agrícola. Bom, a Inocular, assim como a Zait, ela também é uma empresa incubada na Universidade Federal de Santa Maria. Nós somos incubados na Pulsar, né, junto ao Inovatec, que é o parque tecnológico hoje existente na universidade. Trabalhamos aí com várias parcerias já, né? Grupo de Pesquisa Coxilha, a empresa de agricultura regenerativa de Rosário do Sul, Starbio, apoio também com a Unipampa, o Instituto Federal Farroupilha, o Sebrae, que é nosso parceiro, Emater de vários municípios, também a CCGL. Bom, o que é a Inocular? Então, a Inocular, ela vem com uma missão de atender as necessidades do produtor rural, reduzindo os custos de produção e de uma forma mais sustentável, que é como nós estava sendo comentado hoje de manhã, né, pela professora Marta, o Ricardo e a Jerusa. Justamente isso, a sustentabilidade, ela vem, né, de uma forma com que a gente tenha uma agricultura que vá preservar o meio ambiente, mas que seja também economicamente viável para todos os produtores, porque a gente busca, né, principalmente rentabilidade no agronegócio. Então, é o que nós buscamos e essa é a nossa principal missão. Bom, o que a gente vem trabalhando hoje? Então, nós estamos trabalhando no desenvolvimento de produtos à base de micro-organismos, praticamente bactérias, que a gente vem trabalhando hoje, para a utilização na agricultura. Então, são micro-organismos benéficos que vão auxiliar, de alguma forma, no manejo. Bom, estamos trabalhando na parte de formulação de diversos micro-organismos e o nosso principal objetivo é obter produtos de qualidade, com alta concentração desses micro-organismos e 100% de pureza. Então, o principal objetivo é entregar produto de qualidade para o produtor, porque a gente tem visto diversos problemas em relação, seja ao transporte do produto, seja armazenamento, e que vem causando uma diminuição de qualidade na entrega dos produtos. Então, isso é um dos principais objetivos que a gente tem também, trabalhando nessa parte, e focando principalmente na parte de consultoria para os produtores. Então, o que está faltando mais é informação nesta área. Então, a gente está vendo que o mercado de bioinsumos realmente ele está crescendo de uma forma bem exponencial, né, nos últimos anos, bem significativa no mercado, e a gente precisa levar essa informação, levar uma pesquisa, né, resultados de pesquisa que estão sendo desenvolvidos, tanto em projetos de mestrado e doutorado, nas instituições, levar essas informações até os produtores. Então, hoje a gente está fazendo treinamentos, tanto para o pessoal para alunos, mas principalmente para os produtores. Então, reunir produtores nas comunidades, fazer um treinamento técnico, falar sobre os micro-organismos, porque hoje a gente tem infinitos micro-organismos e a gente precisa conhecer a função de cada um e qual que vai ser melhor utilizável na minha área, né? Dependendo dos objetivos que eu estou buscando, eu preciso ver qual é o melhor micro-organismo e qual a melhor forma de utilizar esses micro-organismos. Estamos atuando direto no campo, então, com os produtores, né, participando de dia de campos, fazendo treinamentos. E alguns cuidados que eu venho falar, principalmente, não vou entrar falando a fundo de cada micro-organismo, mas pontos básicos, que alguma coisa também já foi comentada de manhã, são como que eu vou começar a utilizar micro-organismos na minha área. Simplesmente eu vou comprar um bioinsumo e vou aplicar. Não, a gente precisa ter... responder as principais perguntas, que é qual é o meu objetivo, o que eu preciso, eu estou com a minha área apta a receber esses micro-organismos, eu quero fazer, de repente, um controle de nematóides na área, eu quero controlar fungos de solo, o meu solo ele não está bem estruturado, o que eu quero? Eu quero fazer controle de doenças foliares, controle de pragas, então a gente precisa saber, primeiramente, qual é o objetivo do produtor quando ele quer começar a introduzir, quer melhorar a estrutura de solo,
quais são as formas de aplicação, o que o produtor tem disponível. Ele tem um equipamento para fazer tratamento de semente, ele consegue fazer a inoculação no sulco, tem as opções de fazer a pulverização aérea. Eu posso misturar com agrotóxicos? Não posso. Então, esse trabalho a gente também vem fazendo. Testes de compatibilidade. Conforme o manejo químico que o produtor já vem utilizando, a gente vai fazendo os testes de compatibilidade com os produtos que ele utiliza, para ver se é possível, se é viável ele fazer a mistura ou não. E a gente tem visto que muitos produtos é totalmente incompatível, né? Principalmente quando a gente fala aí da molécula do glifosato, né? O glifosato, pela questão de baixar muito o pH de cauda, as bactérias elas não toleram. Então, quando a gente está trabalhando com os micro-organismos vivos e a gente vai fazer nessa situação, a gente vê 100% de morte das bactérias. Então, dependendo do... Por isso que é sempre importante saber com o que o produtor está trabalhando, quais os produtos, para a gente saber o que pode misturar, o que não pode e qual a melhor forma de fazer a utilização. Além disso, o histórico da área, né, se é uma área que já vem com incidência de doenças de solo, se é uma área que ele está arrendando, que ele está começando o manejo, ou se é uma área que já tem um histórico de micro-organismos, a gente vai trabalhando isso de uma forma diferente. Outros pontos bem importantes, né, quando a gente começa, primeira coisa, a questão de pH de solo. Quando a gente, os solos do Rio Grande do Sul, de forma geral, são extremamente ácidos, então a gente precisa, primeiramente, né, uma coisa básica, mas que muitas vezes a gente vê que os produtores ainda não estão fazendo, é a aplicação de calcário, é a correção do pH do solo. Então, não adianta eu querer começar a trabalhar com esses micro-organismos se o meu solo não está em condições. pH baixo, micro-organismos não vão tolerar esse ambiente, então eu preciso primeiro ter um ambiente que possam acondicionar esses micro-organismos para que eles possam sobreviver ali e eu ter um resultado mais a médio e longo prazo. Questão de compactação, né? Eu preciso de um solo bem estruturado, bem aerado, que a professora também falou hoje de manhã. Então, toda essa parte já vai vir direto aqui com a questão de plantas de cobertura, é eu fazer o manejo desse solo, onde eu vou ter muitas gramíneas, né, em consórcio com a soja, que vão manter essa palhada, vão ter um crescimento radicular para melhorar a estrutura do solo, melhorar a aeração desse solo e, consequentemente, ao longo do tempo, eu vou ter maior decomposição e mineralização dos nutrientes e isso vai ser alimento para esses micro-organismos que nós vamos adicionar. Então, a gente precisa criar essa condição no solo. Outra questão também é a questão de drenagem, né? A gente não pode ter um solo que seja, por exemplo, regiões mais baixas, né? Um solo mal drenado, que eu vou ter acúmulo de água, o encharcamento, também vai dificultar a questão de aeração desse solo. E os cuidados básicos de aplicação, né? Micro-organismo vivo, principalmente não só a temperatura de eu deixar esses micro-organismos expostos, mas também a radiação. A radiação, diretamente nesses micro-organismos, vai matar 100% deles se eu deixar eles expostos ao sol. Então, no momento que for fazer o tratamento de semente, for fazer a aplicação, fazer a sombra, temperatura mais amena, a gente sabe que nem sempre isso é viável, é possível, né, no verão, mas a gente tenta procurar sempre os horários mais amenos, final da tarde, início da noite, procurar condições, principalmente também umidade no solo, quando eu vou trabalhar com pulverização, eu preciso com que esse micro-organismo ele chegue no solo e que eu tenha boas condições também de umidade para que ele possa sobreviver. Não adianta eu querer fazer uma aplicação numa bactéria, num solo totalmente descoberto, né, temperaturas altas, só o contato no solo e com a radiação, esse micro-organismo, em pouco tempo, ele já vai ser eliminado desse ambiente. Bom, os principais micro-organismos que você tem trabalhado hoje, eles têm diversas funções. E é importante a gente conhecer quais são as funções desses micro-organismos, para mim saber que, conforme a minha área, conforme o meu manejo, o que eu estou buscando, o que eu quero utilizar. Então, existem aí micro-organismos chamados os promotores de crescimento, né, que são micro-organismos aí que têm a capacidade, né, de produção de fitormônios, de crescimento, auxinas, giberelinas, citocininas, e que vão estimular o crescimento de plantas, seja principalmente
pelo sistema radicular. Então, quando a gente fala em promoção de crescimento, o ideal é que eu consiga fazer sempre um tratamento na semente, para que no momento que essa semente começar o processo de germinação, ela já vai ter o contato com a bactéria, né, já vai ter a produção desses hormônios e eu já vou ter um maior estímulo de crescimento radicular desde o início, um melhor estabelecimento inicial das plantas. E é claro que depois, né, eu vou ter, consequentemente, um melhor desenvolvimento de parte aérea e maior produtividade. Os micro-organismos fixadores de nitrogênio, então, um dos mais conhecidos que tem para a cultura da soja, o bradyrhizóbio, né, que faz esse processo da nodulação aqui, que fornece todo o nitrogênio disponível aí para a cultura da soja. E também o Azospirillum brasilense, que também tem a capacidade de fixar nitrogênio em gramíneas, tem sido muito utilizado em gramíneas, e a gente vê essa resposta no visual, na área, né, na parte aérea, dá até aquele aspecto de como se tivesse feito uma aplicação de ureia na área após uma aplicação de Azospirillum. Então, realmente, a gente consegue visualizar essa diferença, e além, é claro, da promoção de pelos radiculares nas raízes, né, que é um efeito também do Azospirillum, que aumenta essa área de absorção da planta, tanto de água, de nutrientes, e, consequentemente, a gente vai ter uma planta mais sadia. As bactérias conhecidas como solubilizadoras de fosfato, então, tem surgido muito no mercado. Inclusive, esse assunto foi da minha tese de doutorado, que eu trabalhei com esses micro-organismos. E essas bactérias, então, inicialmente, se tinha dúvida se elas realmente aumentavam a disponibilidade de fósforo no solo ou se elas apenas faziam uma maior promoção de crescimento e, consequentemente, a planta absorvia mais fósforo do solo. Então, nos primeiros anos, o que se fez? Fiz 3 anos de experimento a campo e foi avaliada a quantidade de fósforo no solo, se com a utilização desses micro-organismos aumentava essa disponibilidade. Realmente aumentou a disponibilidade de fósforo no solo, só que eu precisava ver se realmente a planta estava absorvendo mais fósforo e se estava tendo mais fósforo na planta. Porque no laboratório a gente consegue visualizar o processo de solubilização. É quando a gente utiliza um meio de cultura apropriado para a solubilização, seja a solubilização de fosfato de ferro, fosfato de alumínio, fosfato de cálcio, porque as condições do nosso solo, que eles são um pH extremamente baixo, a gente tem uma maior disponibilidade, principalmente de ferro e de alumínio, que são os principais elementos que vão aderir, digamos assim, o elemento fósforo no solo. Então, nós temos hoje um depósito de fósforo no solo e que grande parte dele não está sendo aproveitado pelas plantas. Então, a gente precisa aproveitar mais esse fósforo que a gente tem. E a gente sabe que o fósforo, além do potássio, ele também tem um elevado custo, né, de produção, aí, inclui bastante no custo, e a gente precisa aproveitar. Porque todo esse fertilizante fosfatado que a gente coloca, no máximo 20% a gente realmente aproveita. A gente não a planta, né? Mas é muito pouco. Então, todo o resto que a gente está utilizando, ele está ficando no solo. E esses micro-organismos, eles fazem esse processo da mineralização e liberação desses nutrientes. Eles fazem esse processo de forma natural no solo, esses micro-organismos que já tem no solo. Só que o que acontece? Existem alguns micro-organismos que eles fazem isso de forma mais eficiente. E é isso que a gente tem selecionado. Esses que têm uma maior eficiência para fazer esse processo de uma forma mais acelerada, para a gente aproveitar mais esse elemento. Então, aqui a gente visualiza quando coloca a bactéria no centro da placa, e quando forma esse halo ao redor, que é um halo transparente, é porque essa bactéria está realizando o processo de solubilização de fosfato. Só que no laboratório a gente vê isso e funciona muito bem, mas no solo, né, que é um sistema totalmente complexo, eu tenho competição com outros micro-organismos, então se avaliou que realmente a planta estava tendo uma maior concentração de fósforo também nas folhas e na raiz. Então ela realmente absorvia e ela transportava esse fósforo no interior da planta. Então a gente concluiu que realmente sim, tem bactérias que realmente têm essa capacidade de solubilização e que são bem eficientes. Além disso, né, tem áreas também que a gente tem acompanhado com um problema de nematóide, aqui numa área de soja, em Restinga Seca, e o produtor ele começou a fazer o manejo em 2 anos, em 2 anos fazendo manejo com micro-organismos, ele já visualizou
uma redução na população de nematóides nesta área. Então, a gente faz o acompanhamento, faz a coleta de solo, manda para o laboratório para fazer a avaliação dessa população de nematóides. Então, claro que esse produtor ele vem fazendo todo o manejo na área, né, vem corrigindo essa área também, e, aos poucos, ele está melhorando também a estrutura do solo e está conseguindo fazer o manejo dessas pragas. Então, é todo um sistema que a gente tem que começar a pensar, não só fazer uma aplicação no verão, uma aplicação no inverno, mas a gente precisa começar a introduzir esses micro-organismos benéficos para que eles tenham uma maior competitividade com esses maléficos que a gente já tem no solo. Esse uso intensivo, né, dos últimos anos de agrotóxicos, de forma alguma eu sou contra agrotóxicos, né, a gente depende também para a produção, mas existem hoje outras alternativas e que a gente pode aproveitar e intercalar com esse manejo químico que a gente já vem fazendo. Então, são manejos que se tornam com um custo mais baixo, né, e que estão nos resultando aí ótimas produtividades. Então, não tem por que não fazer. O que a gente tem visto é que ainda falta muita informação e é por isso justamente que a gente está trabalhando nisso. Também, né, muitos micro-organismos utilizados aí para controle de pragas, tem bactérias, tem fungos que produzem toxinas e que são capazes de fazer um efeito tóxico no inseto e realizar o controle. Então, existem aí micro-organismos que produzem ativos, por exemplo, tem uma bactéria Avermectilis, Streptomyces avermectilis, que produz o ativo da abamectina, que é justamente o que é feito o produto químico, né, a base de abamectina, que a gente utiliza para controle de pragas, e que vem originado de uma bactéria. Então, a gente está utilizando um produto final, lá, né, que está vindo da indústria, e por que não utilizar a origem desse produto, né, que é o micro-organismo. Então, a gente consegue fazer através de um controle biológico. Também controle de doenças, aí tanto doenças que causam podridão de raiz, que causam tombamento inicial, como doenças também de parte aérea. É possível fazer esse controle. E aqui alguns resultados que tem de campo, que a gente tem feito junto aos produtores. Aqui era do produtor de milho, né, que ele nos mandou a foto bem satisfeito em relação ao tamanho da espiga, né, com praticamente 100% dos grãos formados aqui. A gente vê a questão de estrutura de raiz, a diferença quando começa a se fazer o manejo biológico, e olha a questão de parte aérea, né, não só abaixo do solo, mas também a sanidade da planta. Em outras culturas, como a aveia, aqui também no milho, aqui foi o produtor também que nos mandou a diferença em relação ao estresse hídrico, onde ele fez um manejo biológico. É claro que isso aqui foi na região de 3 de Maio, uma seca bem severa que teve lá na região, né, o estresse por falta d'água, e a gente vê a diferença, por mais que aqui eu tinha muitas folhas secas também de milho, mas aqui eu tinha muito mais folhas secas, né? Onde ele utilizou o biológico, a planta ela acabou ganhando alguns dias em tolerância ao estresse hídrico devido ao manejo. Claro, já era uma planta mais estruturada, melhor estabelecida, e ela aguentou um pouco mais ainda. Bom, a inocular, então, ela vem justamente com isso, para a gente trabalhar com os micro-organismos, de uma forma de manter ou ainda aumentar a produtividade. A maioria dos produtores, hoje, que a gente já tem acompanhado, logo no primeiro ano, eles já conseguem aumentar a produtividade, começando um manejo biológico. Você tem ainda muita restrição em retirar o manejo químico e introduzir o manejo biológico. Então, quem ainda tem dúvidas, quem ainda não consegue ou não tem um certo medo, né, de começar o manejo biológico, a gente sempre recomenda que comece a fazer essa intercalar entre os manejos, né? Faz a aplicação normal do fungicida, do inseticida, conforme a necessidade, entra com uma aplicação de biológico, vai aumentando o intervalo de aplicações, que isso o produtor também ele consegue reduzir lá no final os custos de produção, mas existem aí inúmeras alternativas, tem inúmeras empresas no mercado trabalhando na área e buscam informações quem quer começar a utilizar, porque eu vejo hoje que os produtores que ainda não estão utilizando é por falta de conhecimento, porque no momento em que mexe no bolso, que a gente começa a reduzir custos, né, que hoje está cada vez mais elevado os custos de produção para as diversas culturas aí, e eu falo não só
em culturas anuais, mas também em frutíferas, hortaliças. Os bioinsumos eles vêm para agregar em todas as culturas, né? Seja grandes culturas, seja no fundo de casa, né? Na horta. Então, tem aí várias alternativas para manejo, seja para qual patógeno for, né? Tem muitos micro-organismos já registrados para várias doenças. Então, é importante a gente começar a conhecer um pouco mais sobre eles, saber um pouco mais do nome dos micro-organismos, né? Porque acaba que muitas vezes a gente conhece só nomes comerciais e muitas vezes não sabe qual é a bactéria que está agindo. Então, é importante a gente saber qual é a bactéria, qual é o fungo, o que realmente ele está fazendo no solo, qual é o efeito dele, para mim saber qual é a melhor forma de manejar. Aqui ficam os contatos, então, nosso da Inocular, a gente está sediado lá na próxima faixa velha de Camobi, pouco antes da Walter Beltrame lá. Aqui estão nossos contatos e eu fico à disposição posteriormente para qualquer pergunta. Obrigada.